todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus? Você pode dar um brado de glória, você pode dar um brado de Jesus. O Senhor é bom na igreja o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias elas são a causa de não sermos consumidos, né? Aleluia. Mas a cada manhã temos a necessidade, a oportunidade de descer na olaria do Senhor, né? Porque quando descemos o Senhor, Ele tem bálsamo para a nossa alma. Deus, Ele restaura. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Seria bem breve na oportunidade, as horas estão avançadas. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8. Deixa Deus te usar no teclado aí, ô Levita. Traz esse negócio aí. Aleluia. Até desligar o fundo aqui. Deus vive, santo. Levítico 6, verso 8. A lei a respeito do holocausto. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca pode ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Deus seja louvado sobre esta palavra. Nós vejamos aqui a lei cerimonial, aonde o próprio Deus que vai acender o fogo no tabernáculo. Você pode olhar em Levítico 9, 23 e 24, que Deus vai falar para Arão e também para Moisés. Vejamos que naquela época eram 7.200 sacerdotes e 24 turnos eles tocavam, dia e noite entravam a serviço da obra de Deus. Aí o que me chama a atenção de dentro desse texto é que agora, se o fogo já estava aceso, a obrigação do sacerdote era manter ele aceso. Porque você vê Deus e o homem trabalhando, você vê Deus fazendo a sua parte, e o altar queimando, pastor Felipe, o altar aceso. Só que quando o sacerdote assumiu a responsabilidade de ali queimar incenso, a obrigação dele era o quê? Colocar lenha. A gente começa a entender que a lenha é o combustível para o altar manter-se em chamas. Nós vejamos hoje, na nova aliança, pastor Felipe, que o coração do crente é a mente. Nós vejamos hoje que a vida de um crente hoje sempre vai ser a sua boca no pó. Você vai levantar pelas manhãs, primeira coisa que você vai fazer: eu não vou pegar no celular, eu não vou fazer outra coisa
bom dia, Espírito Santo. Eu vou descer a olaria evangelista de Mills, porque você está entendendo que a sua vida é espiritual, ela tem que ser prioridade. Então, quando você olha para esse texto, você está entendendo. Eu preciso restaurar o altar. Eu preciso manter esse aceso. E o sacerdote está cumprindo com a sua obrigação. E quem é o sacerdote hoje? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. A Bíblia explica, o povo adquirido para anunciar as boas novas. Aleluia. Onde não era o povo, mas agora és povo. Aonde não tinha misericórdia, alcançaste misericórdia. Tu está aqui pela misericórdia, eu estou aqui pela misericórdia, você está aqui pela graça. A graça um dia nos alcançou, e que essa graça mantenha acesa dentro de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, porque muita gente apagada, muita gente morta espiritualmente. Evangelista de mim, porque eu não quero mais pagar o preço no jejum da oração. O sábio Salomão vai dizer no Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo não pega. Sem lenha o fogo não pega. Primeira vez que Deus manifesta no tempo, 2 Crônicas, capítulo 7. Ele prepara 1000 bois, ele prepara o sacrifício, só que ele vai com o secreto. E quem vai para o secreto pode ter certeza, não fica sem resposta, não vive apagado, não vive, aleluia, desanimado. Aleluia. Você pode até passar por alguns momentos na sua vida, mas a intimidade com Deus vai fazer a chama do Espírito Santo aquecer a sua alma, e você vai entender: eu vim nessa terra com propósito, eu vim nessa terra para ser diferente, eu vim nessa terra para me alcançar o céu. Mas antes de eu alcançar o céu, eu preciso gerar vida. Tu é sacerdote, obreiro, tu é sacerdote, igreja, o povo de Deus que foi chamado a eclésia para fora, que foi chamado para incendiar mesmo, aonde pisar, aonde colocar a planta do vosso pé. Deus é contigo. Ai, que levar suja lá fúria. E quando eu pude perceber a cinza que eles se levam fora do altar e colocar no lugar puro, sabe isso que você está dizendo? Cinza, o que ele escapou de queimar ali era algo do passado que ficou para trás. E o que ficou para trás não podemos trazer mais para o nosso dia. A prática mundana, a prática velha tem que ficar fora. Mas por que ele mandou colocar no lugar puro? Porque aonde a pureza Deus restaura, aonde a pureza Deus faz o novo. Aleluia. Talvez tu está vivendo prática e não está agradando o Espírito Santo. Ele está dizendo: está no meu altar. Seja sincero comigo, fala comigo que eu tenho o poder de mudar. Aleluia. Por que o texto termina dizendo: o fogo permanecerá e não vai apagar? Nós estamos vendo no Velho Testamento. Esse fogo foi aceso em Atos capítulo 2 e está permeando o coração até hoje. A obra missionária permeia o coração até hoje. Sabemos que começou na cruz a obra redentora, mas eu vi uma promessa sobre a igreja primitiva, sobre a igreja de Cristo. E a igreja de Deus, ela passa o que passar, ela manteja, ela fica fraca, talvez ela desanima, mas eu lembro uma coisa, evangelista, aleluia, de Deus, ela não para, ela não desiste. Lembra do profeta Jeremias, no seu capítulo 20, versículo 9: eu não prego mais, eu não falo mais para esse povo, mas o texto diz que o fogo queimava o
uma palavra para o nosso coração nessa noite. Fica sensível à voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Fica sensível. Deus tiver de tratar, vai tratar. O Espírito Santo toda hora que fica, consola, exorta. Ele sabe como está a noiva dele nessa noite. E eu tomo posse da palavra. Eu creio que Deus vai, aleluia, fazer conforme a vontade dele nessa noite, para que eu e você saia daqui jubilando, alegre, regozijando, renovado e revestido da glória de Deus. E você aplaude a Jesus.